Graça e paz e um bom dia a todos. Esse é o programa Expressão da Fé e estamos aqui para estudar a palavra, que é o alimento espiritual necessário para a nossa edificação. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. É interessante que aquele que entrega a palavra, ele também é edificado por ela. As bênçãos espirituais decorrentes da pregação recaem também sobre o pregador. Isso é interessante. Você pode perguntar para qualquer pastor, para qualquer pregador e ele vai confirmar isso, Como acontece também com a oração intercessória. Quando você pede, se coloca no lugar do seu próximo, para defender a sua causa diante de Deus, as suas bênçãos recaem também sobre o intercessor. Nós estamos falando aqui das bênçãos materiais. As bênçãos, hoje muitas pessoas estão indo às igrejas somente atrás das bênçãos materiais. Mas aqui nós estamos falando da edificação das bênçãos espirituais. E por falar em oração intercessória, eu gostaria de convidá-lo a se cadastrar no site do programa, que é o expressãodafé.com. Não tem o BR, ok? Já temos alguns intercessores cadastrados e onde você também vai poder fazer o seu pedido de oração. Também já temos lá pedidos de oração. É importante que você estabeleça esse ministério da oração na sua vida. Bem, na semana passada nós falamos sobre o calvinismo e também sobre o arminianismo, aliás, nos 2 programas passados, e hoje nós vamos complementar esse assunto, de uma forma muito sintética. Nós vimos que, pelo calvinismo, a salvação não é responsabilidade do homem, não é ele que busca Deus, ou seja, ele é eleito antes da fundação do mundo. E no arminianismo, não. O homem teria, ou tem o livre-arbítrio para buscar a Deus, para crer em Cristo e ser salvo. Então são essas as diferenças básicas, mas ainda há um outro elemento, uma outra implicação muito interessante, que aliás nós colocaremos no site do programa, na enquete, que é o seguinte, o crente salvo, ele pode perder a sua salvação ou não? O calvinismo entende que não, que uma vez salvo, sempre salvo. Já no pensamento arminiano, o crente ele pode decair da graça, ou seja, ele pode perder a sua salvação. Então está aí, Entre no nosso site, conheça, cadastre-se como intercessor e também responda a nossa enquete, ok? E hoje nós estamos recebendo também no programa a cantora gospel Tatiane Giacomini. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? É uma satisfação tê-la aqui. Bom dia. Bom dia. A satisfação é toda minha. É um prazer estar aqui com vocês, pelo convite de estar aqui. É uma honra muito grande poder participar e falar da palavra de Deus, que é sempre bem-vinda na nossa vida. Com certeza. É importante entender o ministério dos cantores gospel, não daqueles que estão aí atrás das riquezas, do reconhecimento da glória de si mesma, mas através da música, muitas pessoas assimilam e até se convertem através dos louvores, dos hinos, das músicas do gênero gospel, que eu particularmente gosto muito, ouço sempre no carro, Obrigado, já pelo CD, que daqui a pouco eu vou apresentar. Mas gostaria de falar um pouquinho de você, Tatiane. Você começou a cantar com quantos anos? Eu comecei a cantar com 11 anos de idade. Eu me converti com 9, na Terceira Igreja Batista, aqui em Limeira mesmo. A minha família não era convertida. Mas os diáconos da igreja foram levar a palavra naquele bairro, E entraram na minha casa. E foi onde a gente conseguiu conhecer a verdade. Aí, a partir dos 11 anos de idade, eu senti no coração de que... Sabe quando Deus vai falando com você, assim, lá dentro? Vai cantar, vai cantar. E eu nem sabia que eu tinha esse dom de Deus. E eu escolhi uma música muito simples, na época, Me chamava Cristo é Meu, a música. E um irmão da igreja, se propôs a tocar o violão para mim. Nós ensaiamos, acho que umas 2 vezes. E a música ficou ótima, ficou bonita. E ali eu senti que Deus tinha me chamado para aquele ministério. Maravilha, então. Daqui a pouco nós teremos o privilégio de ouvir a bela voz da cantora Tatiane Giacomini, que é da Segunda Igreja Batista, ali no Jardim Ouro Verde. Aliás, um tempo atrás eu andei fazendo um tour, visitando as igrejas de Limeira e tenho ótimas lembranças, Parabéns aí ao pastor Adeilson pelo seu lindo ministério, uma igreja séria que prega realmente o evangelho. Eu estou para voltar, porque realmente
uma igreja muito boa, né? Tenho ótimas lembranças da Segunda Igreja Batista. Gente, falando novamente do site, nós temos também um lugar ali para pregações especiais. Por que isso? Para que nós conheçamos outros pastores. Muitas vezes nós só conhecemos aqueles, né, que estão sempre na televisão, mas, por exemplo, existe uma pregação de um pastor chamado Paulo Júnior. Ele é de Franca, eu quero ver se ele vem ao programa, e é da Igreja Aliança do Calvário. Ele é um excelente pregador, né? E nós temos lá uma pregação denominada Um Chamado à Oração. Então eu gostaria de convidá-lo para acessar o site e para ver a pregação. Aliás, hoje, né, com essa facilidade através da internet, do YouTube, outras pregações desse pastor. Eu vou dar outras dicas aqui também sobre pregadores, né, não só brasileiros, mas também americanos, excelentes pastores que nós temos aí no YouTube com a legenda, né? Você não precisa entender o inglês, mas já fica essa como a primeira dica, nas pregações especiais, o pastor Paulo Júnior, com esse sermão Um Chamado à Oração, ok? Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e nós voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta e hoje complementando o nosso estudo sobre o calvinismo e o arminianismo. É claro que aqui nós demos apenas uma pincelada, né? Vimos de uma forma muito superficial, mas é um estudo importante. Na verdade, o que eu quero é sugerir que você hoje, né, utilizando os recursos da internet, pesquise sobre esse assunto. É importante, né? Nós devemos meditar na palavra, nós precisamos estudar a palavra. E independente, né, se vai tomar uma posição ou outra, porque isso não vai interferir na sua salvação, seguramente, de qualquer forma, eu acho importante que você faça esse estudo, né, e aqui é só o início, agora você continua estudando e meditando na palavra, que é o nosso dever como cristão, ok? Bem, mas hoje ainda nós estamos estudando esse tema num outro enfoque também importante, porque para o calvinista ele entende que você, uma vez salvo, né, o crente não perde a salvação. E para o arminiano, não. O crente ele pode decair da graça, ele pode perder a sua salvação. E você, o que pensa sobre isso? Acesse o nosso site, na nossa enquete. O cristão ele pode perder a salvação? É importante o seu posicionamento, é importante que nos envolvamos, né? Estejamos envolvidos no estudo da palavra, meditando, perguntando, conversando com as pessoas da nossa família, com os nossos irmãos da igreja, sobre esse assunto. Porque assim nós estamos com a nossa mente focada nessa herança maravilhosa que são as Escrituras Sagradas, né? A forma pela qual Deus se manifestou à humanidade. Bem, mas nós estamos aqui também numa conversa bastante agradável com a cantora gospel Tatiane Giacomini. Eu gostaria de saber um pouco, né, sobre esse trabalho aqui muito bonito, que é o Nunca Se Esqueça de Deus. Olha aí, o CD da Tatiane. Que você falasse um pouquinho, Tatiane, como que foi? Você que compôs a maioria das músicas, como é que foi? Como é que saiu esse CD? Bem, na verdade, sempre foi um desejo do meu coração de gravar um CD, desde quando eu comecei a cantar. Ele não era para se chamar Nunca Se Esqueça de Deus, mas sim Promessas, até por conta de uma música que tem nele. A autoria das músicas são todas minhas, exceto a Conheces-me, que é inspirada no Salmo 139, que é o meu predileto da palavra de Deus, que tem uma profundidade muito grande, que fala sobre não só o seu, né? Muitos têm esse Salmo 139 como favorito. Sim, porque eu acho lindo quando Deus, o Davi, né, fala sobre que desde o ventre da mãe, Deus já via ele ainda sem forma, né? E isso é muito lindo, porque a gente sabe que Deus está cuidando de nós desde quando nós éramos uma sementinha. E até o momento em que a gente volta para Ele. Então é um salmo que eu tenho assim uma paixão muito grande. E é por isso que eu fiz essa música. Mostra a onisciência, né? Sim. De Deus. Bom, agora que você fez a propaganda, então vou querer ouvir essa música. Pode ser essa? Sim, pode então ser. Então vamos lá. Tu me sondas e me
o cristão, será que ele pode perder a sua salvação? O que você pensa sobre esse assunto? Acesse o nosso site expressãodafé.com e participe da nossa enquete respondendo essa pergunta. Se você acha que o cristão, o crente salvo, pode decair da graça e perder a sua salvação. Bem, concluindo esse assunto, né, sobre o arminianismo e o calvinismo, há um outro aspecto também muito interessante de ser analisado, porque afinal, o que o cristão, né, o crente tem que fazer? Ou ele já foi salvo, né, antes da fundação do mundo, então ele não tem esse livre-arbítrio. E no outro pensamento arminiano, o homem sim, ele teria esse livre-arbítrio, tem o livre-arbítrio de buscar a Deus, de crer em Jesus para sua salvação. Independente do posicionamento que você vai adotar, é importante entender que a salvação está em Cristo, né? A eternidade está no Filho de Deus. Ele veio à Terra, né? Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou por isso. Então, se você está preocupado, né, se foi eleito ou se não foi eleito, no caso de ser acertada essa posição calvinista, pouco importa. O morto espiritual, ele não se preocupa com esses assuntos. Então, isso já é um bom início. Você coloca os seus joelhos no chão, né, foi o que eu fiz, e se entregue a Jesus Cristo. É aí que vai estar a sua salvação, né? Vá para Cristo. Crie em Cristo como seu Salvador. Ele disse, o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então o caminho é Cristo. Esses estudos, eles devem ser estimulados, eles devem ser sugeridos, né, como eu já disse, para que conheçamos, para que perseveremos no estudo da palavra. Mas sabemos, né, e devemos todos os dias confessar com a nossa boca que Cristo Jesus é o nosso Senhor, que Ele morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. Essa é uma confissão salvadora, como já vimos aqui no programa, e crer no coração de que Ele foi ressuscitado por Deus ao terceiro dia. Então confesse a sua crença em Deus, né? A sua confiança em Cristo Jesus. Mas vamos voltar aqui com a nossa cantora Tatiane Giacomini, né? Parabéns pela sua música, né? Conhece-me? Obrigada. Uma voz maravilhosa. Mas antes de terminar o programa, Tatiane, antes de você cantar a última música, eu queria saber um pouco mais do seu ministério, né? Como é o seu dia a dia, os cultos no final de semana, você vai para outra igreja, como é que você trabalha esse ministério? Sim, o meu ministério, na verdade, não pode ser enfocado muito em música. O meu ministério é levar a palavra de salvação do Senhor Jesus. Tem os contatos que, se as pessoas convidarem as igrejas, ou até para cultos mesmo, familiares, eu tenho ido. Mas geralmente eu sirvo a Deus lá na minha igreja mesmo, aos finais de semana. Durante a semana eu trabalho, né? Mas eu me dedico na obra do Senhor nos finais de semana. E pelo que eu pude perguntar, né, no intervalo a respeito das suas composições, o seu trabalho é mais focado para a evangelização. Ou seja, Sim. Deus não te levantou para ser estrela gospel, né? Você não tem essa preocupação do sucesso. A sua preocupação é em fazer um trabalho que possa evangelizar, né? Fazer o trabalho que o Espírito Santo faz com as Escrituras de convencer as pessoas sobre o pecado, né, e de se entregar a Cristo Jesus. É isso? Sim, isso mesmo? É isso mesmo. Em todas as vezes em que eu busquei a direção de Deus sobre esse trabalho, foi direcionado para evangelismo, para mudança de vida, porque o nosso mundo tem necessidade, tem sede de Deus. A gente vê quanta violência, ninguém mais ama ninguém, sabe? Está se perdendo o respeito. Então Deus, eu sinto que Deus quer que que haja uma mudança dentro do nosso interior, porque se continuar dessa forma, até os cristãos estão se esfriando. O que eu sinto é que nós não podemos deixar que o mundo entre na nossa igreja. Nós temos que fazer a diferença e fazer com que a igreja saia e entre nas pessoas. Exatamente. Não é o mundo impactar a igreja, mas Sim. o contrário. A igreja é que tem que impactar o mundo. Bom, Tatiane, o nosso programa é curto e eu gostaria muito de agradecer a sua presença, né? Gostaria também aí mais uma vez de recomendar o disco Nunca Se Esqueça de Deus, da Tatiane Giacomini, que é um belíssimo trabalho que eu já tive a oportunidade de ouvir. E vamos encerrar o programa então com mais um louvor,
né? O que nós vamos cantar agora? A Mão. Então vamos lá. Obrigado. A mão estendida criou toda a vida e o homem que veio do pó. A mão que tocou e mudou todo aquele que um dia por ele passou. Foi a mesma que sangrou, foi a mesma que resgatou. A mão que um dia abriu o caminho para o povo poder passar, que pôs no deserto um limite para que ninguém pudesse atravessar. Foi a mesma que sangrou, foi a mesma que resgatou. No mundo terei aflições, mas saiba que eu estou aqui, com braços abertos e as mãos estendidas para você poder agir. Por mais que o caminho seja difícil, você tem que prosseguir. Na longa jornada da vida parece que não vamos conseguir. Você tem que acreditar, do seu lado eu vou estar. No mundo terei aflições, mas saiba que eu estou aqui. E mesmo que a mãe se esquecesse do filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei.